ومقاربة ممثلة بشكل جيد. Michel, la conférence a commencé donc il faut aller Quando a AP Portugal recebe uma consulta para assegurar a interpretação no evento multilingue, começa o trabalho de preparação. Há uma reunião entre o gestor do projeto e o intérprete de conferência consultor para definir a equipa de interpretação. Em primeiro lugar, consultamos a nossa rede internacional de intérpretes de conferência para encontrar intérpretes com experiência no tema que vai ser desenvolvido. Em segundo lugar, verificamos os seus pares linguísticos, que têm que ser de acordo com o que foi requisitado. E em terceiro lugar, validamos as suas competências linguísticas e, para isso, fazemos uma entrevista, remotamente ou presencialmente, e baseamos na classificação das línguas de trabalho dos intérpretes de conferência A, B e C. Essa classificação A, B e C define as línguas ativas e passivas do intérprete, sendo que o intérprete trabalha sempre de uma língua passiva para uma língua ativa. Hoje estamos em Lisboa, junto do Altice Arena, onde amanhã vai decorrer uma conferência mundial com os ministros responsáveis pela juventude e cabe-nos a nós organizar e tratar de toda a parte da interpretação. E penso que este ano é a primeira vez que conseguimos ter um evento onde vamos reunir mais de 40 intérpretes de conferência, oriundos de várias regiões do mundo, desde a África do Norte, com comitivas árabes, russos, espanhóis, chineses, ingleses, franceses, enfim, o que nos obriga a ter um cuidado redobrado no que toca à parte técnica. Então hoje, antes do evento, fazemos 2 ensaios técnicos, onde vamos verificar que as saídas de som da plateia para as cabines estão a funcionar corretamente e também avaliar as saídas de som que passam de cabine para cabine, porque os intérpretes de conferência vão estar dependentes uns dos outros em determinada altura. E pronto, essa é a nossa principal responsabilidade de hoje, é a programação dos canais para que não haja qualquer interrupção no que toca à parte da comunicação multilingue que ocorre neste tipo de evento. Ora bem, o congresso vai começar dentro de 2 horas e o grande desafio para nós neste momento é tentar reunir toda a documentação que vai ser utilizada pelos oradores, nomeadamente os discursos escritos.
Os discursos escritos são muito importantes, sobretudo porque normalmente neste tipo de evento, que são protocolares e com um caráter político, a pessoa que escreveu o discurso pode não estar presente e vai ser lido por alguém que estará em representação. E nesse sentido, quando alguém lê um texto que não é dele, o discurso torna-se extremamente mecânico e acabamos por perder todas as pausas que existem quando alguém está a falar naturalmente, que é o meu caso neste momento. Ou seja, quando eu estou a falar, eu estou a construir o texto e essas pequenas pausas que vocês conseguem detectar no meu discurso são as pausas necessárias para o intérprete poder acompanhar em simultâneo o orador. E é precisamente por isso que, quando não existe um discurso natural, a necessidade de termos o discurso escrito é fundamental para não só prepararmos o vocabulário, verificarmos os números e podermos rapidamente estar a acompanhar o orador ao mesmo tempo. Bom dia. Your Excellency Marcelo Rebelo de Sousa, President of the Portuguese Republic, Your Excellency Tiago Brandão Rodrigues, Minister of Education of Portugal, Honorable Ministers responsible for youth, Secretary of State João Paulo Rebelo, وكل الأمور المتعلقة بعقد الاجتماعات والحاجة وما إلى ذلك يترك المستفيدين في الخلف ولا يعطي الفرصة لكي يشاركوا حتى وإن كانت المبادرة فشلت، ولكن أعتبر أننا كلنا نعرف. 那么我想要给大家。 Muito bem, vou tentar resumir muito rapidamente como é que funciona uma cabine de interpretação. Neste momento estamos numa cabine de francês-português, português-francês, e o exercício de interpretação é sendo desenvolvido por dois profissionais. Neste momento o orador ainda não está a falar, por isso estamos todos em posição passiva, mas a partir do momento que houver uma intervenção, ou eu ou a minha colega vai ligar o microfone e começar a trabalhar e estará numa posição ativa. Neste momento, havendo um orador a falar francês, eu iria fazer a tradução para português. Visto que é um trabalho de exercício intelectual extremamente desgastante, faz com que haja necessidade de trocas permanentes de 15 ou 20 minutos em que estamos a traduzir, estamos no ar e depois passamos a palavra para o restante colega. Mesmo ao passar a palavra, eu não deixo de estar a trabalhar, passo para uma posição passiva e que vão tentar tirar notas, sobretudo números, percentagens, valores, para poder auxiliar a minha colega que estará com o microfone ligado. 这个全球治理是需要这样的一个平台和机制，能够让我们去